Estou lendo um estudo acerca do Evangelho de Marcos. Aqui é a instituição da ceia do Senhor, 14, 22 ao 25, textos paralelos, Mateus 26, do 26 ao 29, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Durante o transcorrer da refeição, Jesus deu graças a Deus pelo pão, e então partiu dele um pedaço para cada um dos discípulos e o deu a eles, dizendo-lhes que isso representava o fato de que em breve seu corpo seria partido. Versículo 22. Tomou então um cálice de uso comum contendo vinho e passou a todo o grupo, ordenando-lhe que tomasse dele. Versículo 23. Declarou que este cálice representava o sangue que na manhã seguinte ele derramaria para inaugurar a aliança de Jeremias 31, 31 a 34, prometendo aos que participassem nisso o perdão divino e a comunhão com Deus, assim como a aliança de Êxodo 24, 8 havia sido ratificada com sangue sacrificial. Versículo 24. Essa, Jesus acrescentou, seria a última ocasião em que ele beberia vinho antes de fazê-lo, no banquete messiânico da era futura. Vê comentário de 6:30 a 44. A caminhada ao Getsemane, 14, 26 ao 31. Textos paralelos, Mateus 26, do 30 ao 35 e Lucas 22, 39 e João 18, 1. Depois que o grupo cantou um hino, versículo 26, a segunda parte do Alel, que consistia em Salmo 115 a 118, Jesus conduziu os discípulos ao Monte das Oliveiras, onde ele tinha passado as noites anteriores. Lucas 21, 37, citando para eles no caminho as palavras de Zacarias 13, 7. Ele lhes disse que logo seriam como um rebanho espalhado, por causa da morte dele, o seu pastor. Versículo 27. Mas que depois da ressurreição o encontrariam na Galileia e que todos se reuniriam lá. Versículo 28. Quando Pedro confessou a sua fidelidade a Jesus, versículo 29, Jesus predisse a ele sua tríplice negação do seu mestre. Versículo 30. A agonia no jardim, 14, 32 a 42. Textos paralelos, Mateus 26, 36 a 46 e Lucas 22, do 40 a 46. O Monte das Oliveiras era assim chamado em virtude dos pomares de oliveiras que cresciam nas suas encostas. Getsemane, versículo 32, que significa prensa de azeite. Era evidentemente o lugar em que o azeite era espremido das olivas. Jesus levou seus discípulos para este lugar e, ao alcance dos ouvidos de Pedro, Tiago e João, versículo 33, ele orou que se fosse coerente com o cumprimento dos propósitos de Deus. O sofrimento que o aguardava, chamado aqui simbolicamente de cálice, confira comentário de 10:38, fosse afastado dele, versículo 35 e 36, mas logo os discípulos adormeceram, versículo 37, dormindo na presença da agonia de Jesus, assim como tinham dormido na presença da sua glória. Lucas 9:32. Depois de encontrá-los dormindo 3 vezes, versículos 40 e 41, finalmente os acordou e lhes disse: basta, chega disso. Aí viu a aproximação de Judas e os que o tinham contratado e disse: vamos ao encontro deles. Versículo 42, NVI, levantem-se e vamos. A captura de Jesus, 14, 43 e 52, textos paralelos, Mateus 26, 47 a 56, Lucas 22, do 47 a 53 e João 18, do 2 ao 12. Judas, que tinha deixado a sala da ceia mais cedo do que os outros, João 13, 30, depois disso fizera contato com os servos dos principais sacerdotes, para prevenir que prendessem um homem errado na escuridão. Disse-lhes que o homem a ser preso era aquele a quem ele saudasse com um beijo. Versículo 44.
Era prática comum um discípulo saudar o seu mestre como Rabi, versículo 45, e beijá-lo, mas Judas, de forma desprezível, usou estes símbolos de amor como uma ferramenta de traição. Outras informações acerca do que aconteceu nessa ocasião são dadas em João 18, 4 a 9. Depois de Jesus ter sido preso, versículo 46, um dos seus discípulos, Pedro, João 18, 10, que deve ter carregado uma das duas espadas mencionadas em Lucas 22, 38, com o intuito de rachar a cabeça de um dos que estavam com Judas, conseguiu cortar a sua orelha. Versículo 47, somente Lucas registra que Jesus o curou em seguida. Jesus chamou a atenção dos seus captores para o fato de não terem aprisionado quando ele estava ensinando o povo pacificamente no templo. Versículo 48 e 49. Esperando que eles reconhecessem que era a covardia deles. Versículo 2, que os havia impelido a agir dessa forma. Aí os discípulos fugiram. Versículo 50. Confira o versículo 27. O texto não dá pista alguma acerca da identidade do jovem mencionado nos versículos 51 e 52. O Monte das Oliveiras era assim chamado em virtude dos pomares de oliveiras que cresciam nas suas encostas. Getsemane, versículo 32, que significa prensa de azeite, era evidentemente o lugar em que o azeite era espremido das olivas. Jesus levou seus discípulos para esse lugar e, ao alcance dos ouvidos de Pedro, Tiago e João, versículo 33, ele orou que se fosse coerente com o cumprimento dos propósitos de Deus, o sofrimento que o aguardava, chamado aqui simbolicamente de cálice, comentário de 10:38, fosse afastado dele. Mas logo os discípulos adormeceram, versículo 37, dormindo na presença da agonia de Jesus, assim como tinham dormido na presença da sua glória, Lucas 9:32. Depois de encontrá-los dormindo 3 vezes, versículo 40 e 41, finalmente os acordou e lhes disse: basta, chega disso. Aí viu a aproximação de Judas e os que o tinham contratado e disse: vamos ao encontro deles. Versículo 42, NVI, levantem-se e vamos. A captura de Jesus, 14 do 43 ao 52. Os textos paralelos são Mateus 26, 47 e 56, Lucas 22, 47 e 53 e João 18, 2 ao 12. Judas, que tinha deixado a sala da ceia mais cedo do que os outros, João 13:30, e depois disso fizera contato com os servos dos principais sacerdotes para prevenir que prendessem um homem errado na escuridão, disse-lhes que o homem a ser preso era aquele a quem ele saudasse com um beijo. Versículo 44. Era prática comum um discípulo saudar o seu mestre como Rabi, versículo 45, e beijá-lo, mas Judas, de forma desprezível, usou esses símbolos de amor como uma ferramenta de traição. Outras informações acerca do que aconteceu nessa ocasião são dadas em João 18, 4, 9. Depois de Jesus ter sido preso, versículo 46, um dos seus discípulos, Pedro, em João 18, 10, que deve ter carregado uma das duas espadas mencionadas em Lucas 22, 38, com o intuito de rachar a cabeça de um dos que estavam com Judas, conseguiu cortar a sua orelha. Versículo 47, somente Lucas registra que Jesus o curou em seguida. Jesus chamou a atenção dos seus captores para o fato de não o terem aprisionado quando ele estava ensinando o povo pacificamente no templo, versículo 48 e 49, esperando que eles reconhecessem que era a covardia deles que os havia impelido a agir dessa forma. Aí os discípulos fugiram. O texto não dá pista alguma acerca da identidade do jovem mencionado nos versículos 50 e 52, pois por isso e pelo fato de que isso aparece na superfície como um episódio tão trivial e sem sentido, alguns estudiosos sugerem de forma razoável que Marcos está aqui colocando no relato como ele pessoalmente figurou nessa cena
Se isso é verdade, pode ter acontecido que, quando Jesus e seus discípulos tinham deixado a sua casa, confira comentário de versículo 14, comentário do versículo 14, Marcos tirou a sua capa e se deitou para dormir, mas foi acordado logo depois de um mensageiro que o informou da traição de Judas, sem perder tempo para colocar a capa. Marcos saiu correndo para Getsemane com o intuito de tentar avisar Jesus dessa situação, mas chegou quando já o tinham aprisionado. Ao tentar alcançar Jesus, ele mesmo foi atacado, mas escapou, embora com a perda da sua única peça de roupa. Caifás julga Jesus. 14:53 a 65, textos paralelos, Mateus 26, do 57 a 68, Lucas 22, do 54 e João 18, 24. Jesus foi conduzido por seus captores ao palácio do sumo sacerdote Caifás, versículo 53, que ficou no cargo do ano 18 até 36 depois de Cristo. Aqui ele foi acusado diante do Sinédrio, que era a autoridade judicial suprema de Israel. Esse conselho consistia em 72 membros e era presidido pelo sumo sacerdote, embora seja possível que nessa sessão noturna apenas uma parte dos membros estivesse presente. Por muito que esses homens ansiassem pela morte de Jesus, não estavam dispostos a assassiná-lo, pois um ato desses inevitavelmente teria resultado em revolta seguida de medidas repressivas dos romanos. Portanto, tinham de satisfazer a sua vontade de vê-lo morto por meio dos mecanismos da lei, mas não podiam eles mesmos afligir-lhe a pena capital, tendo sido privados desta autonomia por seus dominadores romanos. João 18:31. Tinham permissão, não obstante, para conduzir uma investigação preliminar com os que prendiam para preparar o caminho para uma acusação formal diante do procurador romano. Nessa situação, no entanto, o Sinédrio teve grande dificuldade em formular uma acusação válida em virtude das evidências conflitantes fornecidas pelas testemunhas, versículo 36. Mesmo a lembrança das afirmações de Jesus em João 2,19, versículo 58, se mostrou infrutífera. Essa afirmação claramente tinha a intenção de não ser entendida literalmente, mas como uma predição de sua própria morte e ressurreição. Finalmente, o sumo sacerdote, sabendo da reivindicação de Jesus de que era o Messias, perguntou-lhe diretamente: "Você é o Cristo?" Versículo 61. Jesus respondeu de forma afirmativa e, aplicando a si mesmo as palavras de Salmo 110:1 e Daniel 7:12, afirmou de fato que, embora agora ele estivesse sendo julgado por eles, chegaria o dia em que eles seriam julgados por ele. Caifás não estava interessado em testar a verdade da reivindicação de Jesus de ser o Messias. Para ele era suficiente que finalmente tinha sido estabelecido uma acusação que poderia ser apresentada ao procurador de forma política, ou seja, a reivindicação por parte de Jesus de ser rei em oposição a César, do povo judeu, 15:2-32 e Lucas 23:2. A afirmação de Jesus, portanto, foi declarada como sendo blasfêmia, versículo 64, e ele foi condenado unanimemente como merecedor da sentença de morte. Assim, foi submetido a castigos brutais e a zombaria, versículo 65. Pedro nega Jesus, 14, do 66 ao 72. Textos paralelos, Mateus 26, do 69 ao 75, Lucas 22, do 55 ao 62, João 18, 15 a 18. O palácio do sumo sacerdote era construído em torno de um pátio. Versículos 54 a 66. A razão que permitiu a Pedro entrar nele está registrada em João 18, 15 e 16. Uma das criadas do sumo sacerdote tinha visto Pedro na companhia de Jesus anteriormente, mas Pedro negou tanto a afirmação dela quanto 2 vezes aos que estavam por perto que ele alguma vez tivesse se associado a Jesus, rebaixando-se na última vez a se amaldiçoar. Versículo 71. Se a sua afirmação fosse mentirosa,
A queda de Pedro foi seguida da mais profunda penitência. Versículo 72. Jesus é julgado por Pilatos, 15, do 1 ao 5. Textos paralelos, Mateus 27, 1. Lucas 23, 1. João 18, 28. Cedo na manhã seguinte, o Sinédrio se encontrou pela segunda vez, versículo 1, para confirmar sua decisão da noite anterior, 1464. Depois disso, acusaram Jesus diante de Pilatos, que era o quinto procurador romano da Judéia, exercendo seu ofício de 26 a 36 depois de Cristo. Pilatos tinha vindo a Jerusalém da sua residência habitual em Cesareia, em um esforço para manter a ordem durante o período da Páscoa, sabendo que Pilatos só se interessaria por acusações contra pessoas de natureza política. As autoridades judaicas acusaram Jesus diante dele por afirmar ser o rei dos judeus. A resposta de Jesus a essa acusação é dada de forma mais completa em João 18, 34 a 37. Quando, além disso, Jesus foi acusado de muitas coisas. Versículo 3, Lucas 23, 2. Ele não deu resposta alguma. Versículo 5, Isaías 53, 7. Mas Pilatos sabia que a verdadeira razão de os líderes judeus o terem acusado diante dele era seu ciúme da popularidade e influência de Jesus. Versículo 10. Barrabás provavelmente era um judeu nacionalista que se havia envolvido em uma escaramuça com os romanos em que tinha havido baixas. Versículo 7. Seus partidários suplicaram a Pilatos que o soltasse. Versículo 8. De acordo com o seu costume de indultar durante a Páscoa um prisioneiro da escolha deles. Versículo 6. O desejo de Pilatos foi soltar Jesus, mas os sacerdotes incitaram os judeus que estavam presentes, que deve ter sido o povo de Jerusalém e não os peregrinos da Galileia que eram leais a Jesus, a gritar a favor da crucificação de Jesus. Versículo 11. A consequência foi que, embora Pilatos acreditasse que Jesus era inocente, versículo 14, para agradar os judeus, versículo 15, ele sentenciou Jesus à crucificação, ordenando que isso fosse precedido, como era costume, pelo castigo dos açoites. Jesus é zombado pelos soldados, 15, 16 ao 20. Textos paralelos, Mateus 27, 27 ao 31, João 19, 2 e 3. Um passatempo cruel que os soldados romanos praticavam periodicamente era o jogo do rei. A forma em que isso acontecia era que alguém era escolhido como rei, ou se houvesse um criminoso condenado à disposição, ele era usado para esse propósito. Ele era carregado, então, com honras ridículas, uma imitação de coroa, uma imitação de cetro, uma imitação de manto, etc. E, finalmente, era morto. Esse tratamento foi agora concedido a Jesus dentro do palácio, isto é, o pretório, versículo 16. O pátio em torno do qual tinha sido construída a fortaleza de Antônia, onde ficavam as tropas. Esse tratamento deve ter parecido mais do que adequado no caso de Jesus, visto que era por sua suposta reivindicação de ser o rei dos judeus que ele tinha sido condenado por Pilatos. A crucificação de Jesus, 15 do 21 ao 41, textos paralelos, Mateus 27, 32 a 56, Lucas 23, 26 ao 49, João 19, 17 ao 37. A cidade de Cirene, versículo 21. No norte da África havia uma comunidade considerável de judeus, Atos 2:10, tantos aliás que tinham estabelecido em Jerusalém a sua própria sinagoga, Atos 6:9, onde podiam se reunir quando estivessem participando das festas judaicas. Simão supostamente tinha vindo da sua cidade natal de Cirene para visitar Jerusalém para a Páscoa. Visto que os açoites tinham evidentemente enfraquecido muito Jesus e o tinham tornado incapaz, como era costume, de carregar a viga transversal da cruz ao local da execução, comentário de 8:34, os romanos recrutaram Simão, de acordo com a sua lei mencionada em Mateus 5:41, para carregar a viga. Jesus, junto com 2 ladrões, versículo 27, que tinham sido condenados anteriormente, foram levados ao Gólgota, versículo 22. Aqui se oferecia vinho narcótico às vítimas para amortecer a sensibilidade dos seus sentidos. Isso era feito pelas mulheres de Jerusalém. Faziam-no de forma rotineira, por consideração às palavras de Provérbios 31:6. Jesus, no entanto, rejeitou o narcótico, versículo 23, tanto em vista da sua declaração de 14:25, quanto também pela sua determinação de não evitar nada do sofrimento designado a ele por seu pai. As vítimas eram então despidas, deitadas no chão,
pregadas à viga transversal pelas mãos. Essa viga era afixada ao poste vertical, que estaria permanentemente na posição ao qual os pés da vítima eram pregados. A cada cruz era afixada uma placa com a acusação por escrito que havia contra a vítima, no caso de Jesus, aquela que Pilatos havia ordenado, rei dos judeus. Versículo 26. Era uma afirmação naturalmente muito oferecida aos líderes judeus, João 19, 21 a 22. Enquanto Jesus sofria, era zombado pelas pessoas que passavam pela estrada próxima com duas acusações feitas contra ele na noite anterior, e a de ameaçar a existência do templo, a de afirmar ser o Messias. Era zombaria dos passantes, como também o fato de Jesus ser sido despido. A perfuração das suas mãos e pés e a associação na sua morte com malfeitores, tudo ocorreu como cumprimento da profecia. Salmos 22, 6 e Isaías 53, 12. Jesus tinha sido crucificado às 9 horas da manhã, versículo 25. Do meio-dia até às 15 horas o céu se escureceu, versículo 33. E esse sinal simbolizava o descontentamento de Deus por aquilo que os homens estavam fazendo ao seu filho. Jesus, sabendo que o Pai o tornara pecado, 2 Coríntios 5, 21, e percebendo que o seu Pai, sendo santo, tinha sido impelido por conta disso a afastar dele a sua presença enquanto ele sofria, clamou a ele com as palavras de Salmos 21:1. Meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 34. Tendo sede até além disso, João 19, 28, os soldados lhe ofereceram um tipo de vinagre com o que normalmente se refrescavam. Versículo 26. Então, para a surpresa de todos que estavam olhando, Jesus, embora aparentemente exausto, soltou um alto brado. Versículo 37, que João 19:30 relata ter sido estado consumado, e aí expirou. O fato de naquele momento se rasgar o véu do santuário, versículo 38, e Êxodo 26, do 31 ao 33, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, significou tanto que Deus finalmente tinha se revelado completamente na morte de Cristo, como também que a barreira que separava o homem de Deus havia sido agora removida, e que o caminho, portanto, da entrada do homem à presença de Deus tinha sido aberto. Hebreus 10, 19 a 22. O centurião, do versículo 39, que era o oficial não comissionado responsável pelo pelotão de execução, confessou que Jesus era o Filho de Deus e provavelmente se tornou cristão. Há versões que preferem o artigo indefinido diante de filho. É concebível que um pagão, para expressar o seu sentimento de que Jesus era mais do que meramente homem, pudesse se referir a ele como Filho de Deus, embora a formulação do texto seja preferível pelo fato de que a confissão de Jesus como Filho de Deus por um romano foi pretendida, sem dúvida, como o clímax deste evangelho, que evidentemente foi escrito para o benefício dos romanos, para fundamentar exatamente essa verdade. 1.1. As mulheres que observavam a crucificação, versículo 40, eram aquelas que haviam acompanhado Jesus e os discípulos na Galileia, versículo 41, e tinham passado a sustentá-los com os seus bens, Lucas 8:3. Entre elas estavam Maria Madalena, oriunda de Magdala, no lado leste do mar da Galileia, Maria, mãe de Tiago, o jovem, que pode ter sido o Tiago, filho de Alfeu, 3:18, e Salomé, que devia ser a mãe dos filhos de Zebedeu, Mateus 27:56. O sepultamento de Jesus, 15, 42 e 47, textos paralelos, Mateus 27, 57 ao 66, Lucas 23, 50 ao 56 e João 19, 38 a 42. O costume normal dos romanos era deixar o cadáver do crucificado abandonado na sua cruz até que se decompusesse. Foi necessário ousadia, versículo 43, portanto, por parte de José de Arimateia, para pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Mas ele fez isso na mesma noite, versículo 42, e aliás, antes do pôr do sol, pois ainda teve tempo de comprar um lençol de linho, versículo 46,
como mortalha antes de começar o trabalho. Quer dizer, antes de começar o sábado. Arimateia talvez seja a mesma Ramataim Zofim, 1 Samuel 1.1, o lugar de nascimento de Samuel. Sua exata localização é desconhecida, embora situada ao norte de Jerusalém. Tradicionalmente, no entanto, é identificada com Ramlé, uma cidade próxima da moderna Tel Aviv. José era membro de destaque do Sinédrio e cooperando com ele no sepultamento. Havia outro conselheiro, Nicodemos, João 3:1 e 19:39. José também esperava o reino de Deus. Esperava o cumprimento das esperanças messiânicas de Israel, e o fato de ser chamado de discípulo de Jesus em João 19:38 mostra que ele havia considerado Jesus o Messias. O fato de ele fazer o sepultamento de Jesus, sem dúvida, ocorreu tanto por conta de sua lealdade pessoal para com Jesus, quanto por consideração à lei de Deuteronômios 21:23, que exigia que os que tivessem sido pendurados fossem sepultados antes da noite, para evitar a profanação da terra. José, que certamente não tinha nenhum pressentimento de que Jesus iria ressuscitar, enrolou o corpo de Jesus no lençol de linho, em cujas pregas haviam sido inseridas perfumes e especiarias, João 19, 39 e 40, e o colocou num nicho de uma gruta artificial que ele havia preparado para o seu próprio sepultamento, Mateus 26, 60. Uma pedra foi rolada para sua posição para servir como porta do túmulo. 7. Ressurreição 16, do 1 ao 20. A visita das mulheres ao sepulcro 16, do 1 ao 8. Textos paralelos: Mateus 28, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 12 e João 20, do 1 ao 10. Apesar do fato de as mulheres serem costumeiramente depreciadas no pensamento judaico da época, história da ressurreição de Jesus, elas figuram em posição proeminente. Que o corpo de Jesus foi ungido por Nicodemos logo após a sua morte é afirmado em João 19, 39 e 40. Mas Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, versículo 1, queriam participar dessa unção. Assim, quando terminou o sábado, depois do pôr do sol, no sábado de tardezinha, elas compraram as especiarias necessárias e então no domingo cedo foram ao túmulo, versículo 10. O propósito da sua visita mostra como desacreditavam completamente da ressurreição de Jesus. Além disso, a sua pergunta sobre como retirar a pedra da entrada do túmulo, versículo 3, mostra a sua ignorância do fato de que o túmulo havia sido lacrado e era guardado, Mateus 27, 62 ao 66. O jovem, versículo 5, que nesse evento elas viram no túmulo, era claramente um anjo, e ele disse às mulheres que avisassem aos discípulos dele e a Pedro que, de acordo com as instruções dadas a eles 3 dias antes, 14:28, deveriam ir a Galiléia, onde o Jesus ressurreto iria encontrá-los. Evidentemente, Jesus queria mostrar-se como ressurreto de novo ao maior número possível de pessoas que tinham crido nele, e visto que a maioria desses estava na Galiléia, onde Jesus tinha realizado a maior parte do seu ministério, foi ali que ele planejou que deveria ocorrer a sua grande manifestação, Mateus 28, 16, 17, 1 Coríntios 15, 6. O fato de Jesus mencionar Pedro especificamente foi para lhe dar a certeza de que, apesar de ter negado Jesus, ele não havia sido desprezado como apóstata. Esse encontro com o anjo assustou as mulheres e elas fugiram do túmulo. Temporariamente não disseram nada a ninguém, embora Mateus 28:8 e Lucas 24:9 indiquem que elas transmitiram a mensagem aos 11 na sequência. As aparições de Jesus após a ressurreição e a ascensão, 16 do 9 ao 20, textos paralelos: Mateus 28 do 9 ao 20, Lucas 24 do 3 ao 53 e João 20 do 11 ao 29 e Atos 1:9. Não se deve deduzir do fato de que algumas versões observem que os versículos 9 a 20 não fazem parte dos melhores manuscritos, que por isso não são palavra inspirada de Deus. A razão dessa observação é que é improvável que esses versículos tenham sido escritos pelo próprio Marcos. A evidência para essa dedução é a diferença considerável em relação ao restante desse evangelho no que diz respeito ao vocabulário e estilo, e especialmente a sua ausência nos melhores e mais antigos manuscritos do evangelho. É improvável, no entanto, que Marcos tenha tido em mente
tenha tido em mente concluir a sua obra com o anticlímax banal da afirmação do versículo 8. É provável então que o Marcos foi impedido pela morte de concluir a sua história, ou então que ele a concluiu, mas que a coluna final do seu rolo, que consistia na capa exterior do rolo, tenha sido acidentalmente destruída antes de chegar a ser copiada. Não seria irracional supor que tal coluna final incluísse primeiro a história da aparição de Jesus ressurreto às mulheres amedrontadas mencionadas no versículo 8, que acalmou seus temores e capacitou a irem com segurança os discípulos e proclamarem a eles o fato da ressurreição de Jesus. Versículo 2, número 2, uma história como a de João 21, em que quando os discípulos estavam na Galileia, 14:28, Jesus lhe apareceu, renovando a fé e a posição de Pedro, 16:7, entre os apóstolos. No lugar disso, no entanto, foi acrescentado o final do registro de Marcos, um breve relato escrito por um cristão, talvez do início do século II, fornecendo um breve resumo de que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Outro autor cristão primitivo forneceu um relato ainda mais breve desses eventos, e esse foi originariamente escrito como um apêndice do Evangelho. O resumo mais longo descreve primeiro a aparição de Jesus a Maria Madalena, uma aparição, 2, uma aparição de Jesus aos dois discípulos na estrada de Emaús, 3, uma aparição de Jesus aos apóstolos. Coloca-se a ênfase na incredulidade dos discípulos na ressurreição de Jesus, apesar do testemunho repetido de testemunhos oculares da ocorrência do fato. Jesus comissionou os discípulos a pregar o evangelho ao povo de todas as nações, versículo 15, contraste de Mateus 10:5-6, e ele ordenou que os que crescem no evangelho fossem batizados, versículo 16. Ele alistou uma série de sinais pelos quais o evangelho seria confirmado, versículo 17-18. Mas se essas manifestações evidenciais tinham ou não o propósito de serem contínuas na vida da igreja, precisa ser considerado à luz do restante do Novo Testamento, entre parênteses, cole. A ascensão de Jesus ao céu é então descrita como também o seu assentar-se à direita de Deus, versículo 19, confira Salmo 110:1, mas o destaque final do livro é o Senhor Jesus, que ainda está espiritualmente presente com seus apóstolos e confirma como autêntica a mensagem que eles pregam por meio de sinais como os que são mencionados nos versículos 17-18, versículo 20, confira Hebreus 2, 3, 4.